Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio e uma grande honra estar aqui para mais essa conversa. Nós estamos nos aproximando da Semana da Páscoa e é um tema muito importante para as nossas vidas, que trata da ressurreição da palavra, ou seja, o verbo que é Jesus Cristo, nesses últimos dias, de acordo com a profecia, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Ele vem para trazer uma ressurreição, primeiramente, da igreja que está sobre a terra, para vivificá-la em ordem para cada verdade da Escritura para esse dia. Colocar a igreja em posição. Veja, somos predestinados para a adoção, ou seja, colocados em posição para vivermos não de uma mensagem passada, mas da mensagem presente. Veja, nos dias de Jesus, houveram muitos que viviam de uma mensagem passada, mas não podiam captar nem receber a mensagem da hora. Ali estava Emanuel, ali estava o Filho do Homem, ali estava Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas as suas mentes, os seus corações não estavam vivificados para receber a mensagem do dia. Então, temos a promessa em Efésios capítulo 2, de uma Páscoa aqui, nesta nova era efesiana, uma igreja que tem retornado à fé original. Veja, uma igreja que está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então o apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 11, diz: "E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita." Então essa ressurreição de Efésios 2 não se trata da ressurreição literal dos crentes das 7 eras da igreja. Trata-se de uma ressurreição aqui no tempo do fim. Veja, e nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados, no meio da incredulidade, no meio dos erros doutrinários, entre as tradições, mandamentos humanos, teologia. Veja, então a igreja é vivificada para crer em cada verdade da palavra e ser levantada. Por isso a imagem que temos hoje é de uma águia voando. Nesse tempo da águia voando, haveria uma ressurreição, disse o profeta. Haveria um novo Efésios, haveria uma igreja vivificada em meio a essa grande incredulidade. Então ele diz na mensagem Ao Nascer do Sol, parágrafo 80 e 81. Ó, que coisa! Os predestinados, os que tinham vida, naturalmente eram como a semente que estava já na terra. Muitos se encontravam mortos, eram simplesmente semente apodrecida por causa das muitas águas e das demais coisas. Porém, sabe você, havia uma semente ali esperando, pronta para receber a vida. Deus sabia que estava ali. Assim como uma grande mãe águia saiu à procura de seu filhotinho e o encontrou dentro de um galinheiro, que para nós significa o sistema denominacional. Então ele diz, no parágrafo 81, os predestinados são os primeiros a serem vivificados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem precisamente para reclamar ao seu. Agora, isto é muito profundo e assegure-se que o está captando bem. É algo muito sensível e necessita do Espírito Santo para entender isso. Então, quando o nosso parente redentor aparece em Apocalipse 10, com um livro na mão, aquele livro é um livro de redenção. Nesse livro estão nomes dos redimidos e ele vem reclamar, veja, exigir seus direitos sobre estes que ele comprou no Calvário, esses que estavam
lá em seus pensamentos na eternidade, e que vieram ao mundo para serem provados, e agora ele vem para reclamar seus direitos e exigir de Satanás que tire as suas mãos imundas de sobre a propriedade do Deus Altíssimo. Então, nessa semana da Páscoa, veja, temos a mensagem, o selo da Páscoa. O selo da Páscoa, veja, é a ressurreição de entre a incredulidade denominacional. Veja, então, o profeta, nessa mensagem, o selo da Páscoa, ele fala a respeito dessa ressurreição, parágrafo 68, porque nós temos nossa Páscoa agora. Veja, então nós temos que ver se essas palavras de vida eterna estão trazendo efeitos sobre nossa vida prática. Porque a mensagem foi enviada. Veja, as minhas palavras são espírito e vida. Há poder vivificador na mensagem. Há poder vivificador nas palavras, porque a mensagem não é a ideia do profeta irmão Branham, a mensagem é a palavra de Deus. Nos dias da voz do sétimo anjo, 7 trovões soaram, 7 espíritos de vida. O espírito que veio sobre o corpo morto, veja, estávamos mortos em meio ao sistema organizado, éramos como aquele vale de ossos secos, mas ele prometeu em Joel 2 que haveria uma restauração. Então veio Lutero, veio Wesley, Pentecostes, até chegar o Filho do Homem. Veja agora a palavra manifestada, feita carne, para trazer para fora essa igreja que havia sido predestinada. Então estamos precisamente numa Páscoa de acordo com Efésios 2. Por isso pregou o profeta que haveria uma nova era efesiana. E Paulo ora no final do capítulo 1, para que nós busquemos espírito de sabedoria e de revelação para compreender os efeitos dessa revelação. Então veja, a palavra de Deus, como Jesus foi nascido filho de Deus para ser Emanuel, e a expressão total de Deus em um homem. Veja, ele o encontrou em obediência perfeita lá embaixo no Rio Jordão, sendo batizado por aquele profeta. Logo que ele obedeceu e saiu daquela água, os céus abriram para João, e ele viu o Espírito Santo descendo do céu, dizendo: esse é meu filho amado. Então veja, o Espírito veio ao profeta na água. Obediência perfeita é o que Deus está buscando de cada um de nós. Veja, Jesus padeceu, ele aprendeu a obedecer pelas coisas que padeceu. E agora, Deus está trabalhando para levar uma igreja à obediência perfeita, a cada verdade da palavra. O Espírito havia procurado em obediência. Por isso ele representa, veja, aqui embaixo na terra um cordeiro, no céu uma pomba, a pomba dirigindo o cordeiro. Um cordeiro, um tipo perfeito de um crente em obediência total à palavra. Ó homem ou mulher instável nesta manhã, disse ele, quando você está sentado aqui e há algo em você lhe dizendo para fazer isso de um modo correto, é o Espírito Santo te sondando para levar você até o conhecimento da verdade desta hora em que estamos vivendo agora. Veja o que faz esse poder vivificador dentro das nossas almas. Ele está nos chamando para viver a mensagem do dia. Não alguma hora que já passou, a hora agora. Qual a profecia? Qual a promessa para esta hora? O que está na Bíblia para este momento? Esse é o poder da Páscoa. É o Espírito sondando, nos chamando. Veja, lá havia milhares que estavam obedecendo a hora que havia passado, mas lá estava a hora presente. Eles sempre se referiam a Moisés e a Abraão e aos profetas do passado, mas não podiam entender que ali estava Emanuel, que ali estava Deus em carne humana, ali estava o pão da vida, ali estava a água da vida, ali estava o mesmo Jesus Cristo que apareceu para Abraão, o grande Melquisedeque. Ele chegou a dizer para aqueles fariseus: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Veja, por que razão vocês não entendem a minha linguagem? Disse ele, porque vocês não podem.
Ele o chamou de raça de víboras. Ele remonta isso para Gênesis, a semente da serpente, tendo uma inimizade contra a semente da mulher. Por que os fariseus e religiosos do seu dia não podiam entendê-lo nem crer nele? Porque eram semente da serpente, semente religiosa que estava perseguindo ele, a semente da mulher. E hoje é a mesma coisa. Por que todo o sistema religioso foi contra a mensagem do sétimo anjo? Porque todo esse sistema organizado é semente da serpente, é religião de Jezabel, uma igreja enganada pelo mundo, não pôde aceitar a palavra feita carne, havia uma inimizade entre a semente religiosa e a semente eleita. É a mesmíssima coisa, Gênesis 3,15. Veja, aquela era a hora que Jesus tinha que aparecer, e lá estava a palavra, lá estava o povo, e aqui estava acontecendo a manifestação de Deus para vindicar que aquilo era a verdade. Como o povo pentecostal hoje, deixe-me dizer isso, estamos firmados nesses últimos dias, onde Deus prometeu que Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, e seus filhos e filhas deveriam profetizar, pois esses sinais seguiriam aqueles que crescem. É a hora, aquilo é o que faz aquela criação em você. Joel 2. Veja, Deus dividiu o sacrifício em duas partes. O corpo literal e físico de Jesus está na sétima dimensão, mas Deus toma o Espírito Santo e o envia sobre a igreja. Veja, o mesmo Espírito Santo sobre a igreja primitiva, a igreja de Éfeso, Atos dos Apóstolos. Haveria então um retorno a essa mesma igreja, porque Deus prometeu derramar o seu Espírito sobre os seus filhos aqui no tempo do fim, e haveriam profecias. Essa é a verdade. Veja, então, ele prosseguindo, aqui no parágrafo 81, veja, da mesma mensagem ao selo da Páscoa, para concluir, é isso, vem, há um grande imã colocado nos céus, que Deus um dia tocará os seus dedos nele. Ninguém sabe a hora que ele virá, nem mesmo os anjos do céu sabem, somente Deus é quem sabe. Mas lá tem havido algumas repreensões que têm saído da Bíblia, cristãos da Bíblia, crentes para esta hora. Um deles talvez foi um eixo lá atrás, em outros dias, talvez isso seja alguma outra parte. Isto segue em frente para fazer o grande regime de Deus, porém isso será moldado na panela, no grande forno de Deus, e derramado outra vez na imagem de Deus. Somente aqueles que foram atraídos por isso serão levados. Oh, que privilégio é saber que há algo na ressurreição que nos pertence. Agora observe, para reconhecer o chamado da palavra de Deus, o qual é uma parte e é uma águia para uma águia. Veja, agora, se aquela mãe tivesse gritado com um falcão, ele nunca teria conhecido aquilo. Ele ficaria simplesmente bem ali no curral. Mas foi o grito de uma águia. Havia algo dentro do pequeno companheiro que ele sabia que era uma águia, e a mesma coisa é com cada verdadeiro crente. Quando vem a pregação da palavra de Deus e vindica e prova que é a palavra de Deus para esta hora, então há algo dentro do crente. Não me importa quão fiel era sua mãe ou seus avós, se aquela igreja está ensinando o contrário a esta hora sobre o batismo do Espírito Santo e a mensagem, veja, há algo nele que lhe faz gritar, ele deixará aquele curral. Esta é a verdade. É isso que a Páscoa está fazendo por nós, nos vivificando para crer na mensagem, para ser levantado de entre os mortos, ter nossos corpos vivificados em ordem, nos aprontando para o arrebatamento, santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esse é o nosso Efésios. E nos vivificou, diz o capítulo 2, verso 1, estando nós mortos em delitos e pecados. Romanos 8, a terra está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, 11, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais. Em ordem, em obediência à mensagem do dia. Deus te abençoe, espero que tenha ajudado,
e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.